Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de escala pentatônica. A aula de hoje que a gente vai dar quase uma sequência àquele mês temático sobre escala maior natural que nós tivemos. Lembrando que esse é um assunto que precisa, que vocês precisam ter conhecimentos prévios sobre, enfim, intervalos e tudo mais. Esse foi um tema que foi votado lá no grupo da mentoria, e o tema era escala pentatônica e intervalos musicais. Então, assim, para honrar o tema que foi votado, eu vou falar também sobre os intervalos musicais, mas eu também, ao mesmo tempo, vou priorizar a escala como um espaço para a gente trabalhar improvisação, enfim, todo esse campo prático da coisa. Certo? Então, quem tiver dúvida, sugestão, quem precisar falar alguma coisa aí, vocês podem me interromper, que a gente dá sequência normalmente, beleza? Escala pentatônica. É assim, diferente da escala maior, a escala pentatônica é uma escala de 5 notas, daí vem o penta. A escala maior natural, ela é heptatônica. Então, no caso, tem 7 notas, tem 2 notas a mais, a escala maior. Por que a escala pentatônica é tão utilizada? É assim, a origem da escala pentatônica tem algumas discordâncias. A gente sabe que a escala pentatônica ela tem origem, também ela é conhecida como escala chinesa, e nós utilizamos também até hoje. Então, eu até brinquei no começo mostrando a imagem de um cara tocando jazz e um chinesinho tocando uma música chinesa, justamente porque é uma escala que é uma escala bem velha, é uma escala bem antiga. Vamos dar uma olhada em como é que ela funciona? Só que dessa vez eu vou usar um sistema diferente aqui para vocês. Vou abrir aqui, vou escrever um pouquinho. Vamos falar sobre a escala como escrevendo numa tela, tá bom? Lembrando que os materiais que a gente está vendo aqui, sem ser esses rabiscos, vocês vão receber. Aí você vê, Roger? Não surgiu no blues, tá certo? A escala pentatônica não surgiu no blues, é uma escala antiguíssima, antiguíssima. Eu não quero propagar fake news aí, mas é uma das mais antigas que a gente tem, certo? Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui e me respondo se vocês estão vendo. Estão vendo a tela aqui? Tudo certo? Polegarzinho? Todos estão vendo? Boa, show. Então vamos lá. Escala pentatônica. Eu até poderia trazer de uma forma histórica para vocês como é que ela funciona, mas eu quero lembrar que a escala pentatônica, para muitos, já foi um assunto que foi trazido pensando na guitarra ou no violão. O próprio Roger já falou aqui para gente, pensei que era uma escala criada no blues. Ou seja, ela, para muita gente, está contextualizada na música atual, e não uma escala que sofreu alteração e a forma com que ela foi desenvolvida. Então, pensando nisso, eu vou tentar só trazer para vocês a forma prática aqui de como é que a gente trabalha, tá? Toda escala, ainda mais a penta, a gente pensa de duas formas, tá? Nós temos a pentatônica maior, beleza? E temos a pentatônica menor, ok? Então, assim, assim como a gente viu a escala maior natural, e assim como tem a escala menor natural. É como se a gente tivesse essas duas possibilidades. Na escala pentatônica também temos, tá? Então, aqui, para facilitar, eu vou falar sobre a escala pentatônica maior. Vamos começar, porque é análogo à escala maior natural, e depois a gente pode falar sobre relatividade, né, sobre tons relativos, e a gente pode ir para esse caminho. Então, inicialmente, vamos falar sobre escala pentatônica maior, tá certo? Vamos lá. Dito isso, eu falei para vocês que a escala pentatônica é uma escala de 5 notas, enquanto a escala maior é uma escala heptatônica. Nós conseguimos traçar semelhanças entre as duas na sua estrutura mesmo. Por exemplo, qual que é a escala de Dó maior, né?
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu vou colocar o Dó novamente aqui. Ok? Essa é a escala maior natural. Qual que é a escala pentatônica maior natural? A gente pode pensar como? Só retirando duas notas dessas 5 aqui. Quais são? Alguém sabe me dizer quais são dessas 7 notas? Quais são as duas notas que a gente tira para formar uma escala pentatônica? Alguém sabe aqui? A quarta e a sétima. Que isso, sabe muito. A quarta, que no caso seria, né, ó, o Dó é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então a gente tiraria o Fá e o Si, certo? Então a gente tiraria aqui o Fá e o Si. A escala pentatônica de Dó maior ficaria Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, né? Se a gente tirar a repetição de Dó aqui, né? Ficaria só essas 5 notas, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Essa é a escala pentatônica de Dó. Qual que é a diferença? Por que é tão bacana usar uma escala pentatônica? Primeiro que, de uma forma prática, em alguns instrumentos, a escala pentatônica possibilita certas ideias de frases que já foram usadas tantas vezes que, por exemplo, na guitarra a gente chama de lick, que é um caminho melódico que já foi usado várias e várias vezes e que se virou uma frase, virou um padrão e que às vezes a gente repete. E boa parte desses licks são criados pensando em shapes, são pensando de uma forma mais geométrica ali no instrumento. Mas pensando num lado teórico, por que a escala pentatônica é tão boa? Porque ela simplesmente não tem dois pontos importantes aqui, ó. A gente não tem esses dois semitons aqui. Vocês lembram da estrutura de uma escala maior natural? O sistema de intervalos, qual que era? Era tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, certo? Quando a gente tira o Fá e tira o Si, o que a gente está fazendo? A gente está tirando isso daqui, ó. Aí a gente tem outros intervalos aqui, que vamos falar já já. Beleza? Então, assim, a gente tira o intervalo de semitom, que é um intervalo extremamente dissonante, dependendo da forma com que a gente trabalha, até na própria formação dos acordes. Então, quando a gente tira essas notas, a gente consegue trabalhar também com muito mais liberdade, sem ficar com receio de cair em notas que, por um lado, dão maior coloração, dão uma maior possibilidade para a gente desenvolver uma melodia, mas por outro também às vezes pode ser um pouco arriscado se você está tentando fazer um movimento mais rápido e não tem tanta técnica, ou enfim, você está querendo desenvolver uma ideia melódica um pouco mais simples e mais intuitiva, você acaba evitando essas notas, tirando elas. Então a escala pentatônica é isso. Se a gente trouxer a analogia para a escala maior natural. Mas lembrando que historicamente são duas escalas separadas, tá? São duas escalas que não têm ligação uma com a outra. Então, isso aqui que a gente está trazendo é uma visão para melhorar a metodologia para aprender as duas. A gente está estudando a escala pentatônica por associação à escala maior, mas historicamente são coisas completamente diferentes. Fechou? Isso é por exemplo, quem vai estudar modos pensa muito também, qual que é a diferença do modo jônio e da escala maior? E a gente vai ver que escala maior e o modo jônio são exatamente a mesma coisa, assim como o modo eólio é a mesma coisa que a escala menor natural. Só que aí depois a gente vai ver que historicamente são coisas bem diferentes, então não são a mesma coisa, né? Mas a gente pensa da mesma forma, a mesma estrutura, né? Toda essa volta para falar que a escala pentatônica maior e a escala maior são análogas, elas conseguem trabalhar no mesmo âmbito ali, certo? Eu deixei aqui essa linha aqui em azul, que eu queria saber se alguém aqui consegue me informar qual que é o intervalo, né, a distância de tom e semitom entre Mi, Sol e Lá e Dó. Alguém tem essa ideia? Qual que é o intervalo entre essas duas notas, né, Mi, Sol e Lá e Dó? 1,5 tom.
Hoje você tá aqui, time, coisa boa, hein? É isso, 1,5 tom, certo? Então seria 1,5 tons. Até soltaram fogos aqui perto de casa. 1,5 tons. Perfeito? O que isso faz? Né? Por que isso é relevante? Quando a gente for tocar no instrumento, vocês vão reparar em um padrão. Tá? O padrão, aí eu vou falar mais para guitarra, né? Para quem não é instrumentista, para quem não é guitarrista, talvez vocês encontrem outros padrões em outros instrumentos de outras formas. Mas a escala pentatônica ela tem esses padrões aqui: tom, tom, 1,5 tom, 1,5 tom. Beleza? Então vamos lá, vamos trazer aqui o primeiro shape para vocês. Vou mostrar aqui o que vocês podem, como é que vocês podem pensar na hora de pensar numa escala pentatônica. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Cadê o shape 1? Aqui, ó. Aí. Tá. Deixa eu um pouquinho para o meio. Beleza. Tá todo mundo vendo aqui essa tela? Tá, né? Show. Beleza. Vocês percebem que o mesmo padrão, isso aqui na verdade é um. Eu tenho que fazer essa edição ao vivo aqui, porque aqui tá como Lá menor, né? Deixa eu tirar isso daqui como. Aí, pronto. Agora sim. Voltando. Aí. Show. O que é isso aqui que a gente está vendo? É a escala pentatônica de Dó maior, certo? Para quem lembra dos shapes, para quem praticou os shapes da escala maior, vocês vão lembrar que esse desenho é muitíssimo parecido com o desenho da escala maior. Você literalmente só não tem mesmo uma nota que fica aqui, que é o Si, aqui fica o Fá, aqui o Si e aqui o Fá. Né? A gente literalmente tirou a nota que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui, né? Uma linhazinha, né? A gente tirou essas notas e ficamos exatamente com Sol, Lá, Do, Ré, Sol, Lá, Do, Ré, Mi, Sol, Lá, Do, Ré, Mi, Sol, Lá. Então a gente ficou repetindo essas notas aqui. Então a gente não tem Mi e nem tem Fá aqui nesse lance. Então vocês percebem aqui, ó, que a escala possui essas relações aqui. A distância de um tom, a gente está muito próxima da nota da frente, ó, certo? A gente tem esse salto de uma casa, e tem esses saltos maiores aqui, de 1,5 tom, que são saltos que você saltam 2 casas, né, entre uma nota e outra. A escala pentatônica inteira vai ser assim, tá? Hora vocês vão estar saltando uma, hora vocês vão estar saltando 2. Por exemplo, ó, ver se consigo fazer isso fácil. Aqui, ó. Segundo shape da escala. Esse aqui está em, né, esqueci de tirar aqui, que está em Lá menor. Mas disso daqui vem para cá, ó, salto de 2, salto de uma, salto de uma, salto de uma, salto de 2, salto de 2. Então vocês vão reparar que a escala pentatônica tem esse formato, tem esse padrão, né? Deixa eu voltar aqui para maior. Beleza? Então vou até dar um zoom na minha mão aqui para vocês escutarem a escala pentatônica como um todo aqui, ó. Então vamos lá. A escala pentatônica tem basicamente esse som aqui, ó. Certo? Se a gente pensar nos outros shapes, a gente consegue trabalhar sempre com um saltinho. Parece música oriental, né? Isso é verdade. Dependendo da forma que eu toque, eu consigo, né? Enfim,
Olha o efeito que causa só de eu tirar os semitons. Agora eu vou tocar a escala maior, eu vou devolver o si e o fá para a escala. Olha como é que eu tenho mais dissonâncias. Tem essa sensação de resolução também que a escala maior tem, né? Certo? Agora a escala pentatônica não tem. Belezura? Então vocês vão começando a reparar nisso, né? Pô, como é que pode? Teoricamente são quase as mesmas notas, né, que eu tô tocando, mas o som é diferente, né? A intenção, a forma com que o som tá acontecendo é diferente e é por isso que a escala pentatônica ela é tão utilizada, por exemplo, em solo de rock. Solo de guitarra como um todo, né? Solo de guitarra como um todo. A escala pentatônica ela é o assim, é o caminho. Eu quero começar a improvisar e não quero ter dor de cabeça, não quero pensar em nada, não quero pensar em tom, semitom, não quero pensar em qual que é a dominante, eu não quero pensar qual que é subdominante, resolução, eu quero aprender licks e quero tocar as minhas frasezinhas e quero pegar e parecer que eu sou bom pra caramba só tocando uma paradinha rápida. O que eu faço? Escala pentatônica. Né? Escala pentatônica. Aí nesse momento quem tem aula comigo começa a se perguntar, então por que a gente está vendo escala maior, né? Mas são propostas bem diferentes, né? A escala maior te embasa para muitos outros aspectos, tipo acorde, a gente consegue trabalhar a formação de acorde, campo harmônico, aí pode ir para a escala menor, agora escala pentatônica não, né? Eu costumo falar aqui nas mentorias, inclusive sempre próximo do horário da janta, que explica muita coisa, mas é como se fosse a escala, como se fosse um tempero para comida, né? Então pensa que você pode usar para aquela música uma escala maior natural, aquelas notas vão dar um tempero, um sabor da escala maior natural para a música. E em outros aspectos, dependendo do estilo que você estiver, você quer deixar um som mais bluesy, que a gente chama, né? Se você está tocando uma música e você quer deixar uma pegada mais blues, mais guitarra, você pode usar a penta. Pode adicionar a penta blues, que é uma nota que a gente vai falar sobre a penta blues também. Então, às vezes, você está numa música, por exemplo, né, você está aqui em. Né? Você pode estar tocando mais uma escalinha de Lá maior, estou em Lá aqui, né? Percebe que é um som mais fofinho, um som mais bonitinho que tá rolando, né? Certo? Agora, se eu for tocar uma escala pentatônica aqui no meio, se eu quiser deixar esse Lá um pouco mais sujo, com uma gordura um pouco maior, eu consigo usar uma escala pentatônica nele para dar um ar um pouquinho diferente, entendeu? Para que ele tenha um pouco mais de sujeira, né? Então eu poderia pensar num... Percebe que deixa o som um pouquinho mais
né? Mais interessante, né? E isso é porque depende da proposta, né? Então tem muitas músicas que se você usa a escala pentatônica em vez de uma escala maior, você deixa esse som mais de guitarra, né? Então a guitarra usa bastante as pentas, né? Mas só mostrando para vocês como que nesse caso aqui a escala pentatônica visivelmente tem esses intervalos de tom e semitom, tom e um tom e meio, né? Você consegue ver visivelmente isso. Isso vai fazer com que vocês trabalhem muito a digitação, seja no piano, seja no violão, na guitarra, na voz. Ora vocês vão estar dando saltos menores, ora vocês vão dar um salto de um tom e meio, né? Então saltos maiores, né? Então, isso vai acontecer bastante, é um padrão. Sempre vocês vão estar pulando, falando de guitarra, vocês vão estar pulando de uma casa ou duas casas. Beleza? Isso vocês podem, pelo menos de forma teórica, vocês podem pensar. Deixa eu jogar na outra tela para vocês. Pensando em qualquer tom, tá? Então, para quem já está um pouco mais desenrolado em relação às escalas, vocês podem chegar aqui, ó, e pensar assim, bom, qual que é a escala de Mi, por exemplo, de Mi maior? Seria Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Como é que eu posso fazer a escala pentatônica, a penta disso daqui, de Mi maior? De forma teórica, como você já formou a escala de Mi maior, é só você tirar o quê? O quarto grau e o sétimo grau, que a gente acabou de falar aqui para vocês, né? Que é isso que precisa rolar, né? Então você tirou o Lá, tirou o Ré, a gente tem aqui, ó, a escala penta de Mi, né? Fica bem oriental, né? Depois que você coloca na cabeça, isso fica bem, né? Certo? Então é isso, né? Quando você já tem ideia da escala, você já consegue trabalhar ali em qualquer tom, né? Fala, o Roger. Diga. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora. Naqueles exercícios que a gente fez, por exemplo, eu tô lá fazendo uma música, eu descobri que ela tá, por exemplo, no tom de Mi. Sim. Esse tom de Mi que eu fiz lá, que se encaixou muito bem na escala de Mi maior. Sim. Isso ela sempre vai ser Mi maior, ou tem músicas que obrigatoriamente vão estar numa escala de Mi pentatônico, por exemplo? Não, essa música que não encaixa em Mi maior, ela parece que mas parece que não é, porque na verdade é pentatônica. Ou se a música encaixa na Mi maior, aí eu posso usar a Mi pentatônica para fazer os arranjos de solo, coisa assim. Né? É isso. A pergunta foi muito boa, porque de fato, quando a gente está aprendendo uma música, ela sempre está em algum tom, certo? Pensando numa música tonal, tá? O que é uma música tonal? A estrutura da música é baseada em um sistema onde tem um tom principal e a música toda gira em torno disso. A música ela está em um tom. E a gente pode trabalhar, por exemplo, a música está no tom de Dó maior. Aquela música possivelmente foi elaborada, pensada na escala de Dó maior natural, campo harmônico de Dó maior natural, seguindo ali as regrinhas da harmonia funcional, tudo certinho. Se a música for modal, talvez ela tenha outro sistema, enfim, mas nada disso impede de você usar uma escala pentatônica. Não é que essa música foi feita para a escala maior natural, essa música foi feita para a escala pentatônica, essa escala foi... Não, tudo se conversa, entendeu? A única questão que você tem que ter em mente é se aquela música é maior ou menor. Ela está em Dó maior ou em Dó menor.
entendeu? Porque aí se a música estiver em dó maior, você tem que usar uma escala de dó maior, uma penta de dó maior, uma escala de dó maior natural, um modo maior, se você quiser começar a sobrepor, achar nota de tensão, aí é um assunto um pouco mais complexo, mas, enfim, respondendo de forma mais breve, se a música está em Mi maior, você pode colocar a pentatônica de Mi maior em cima sem problema algum, vai funcionar tão bem quanto. Beleza? Fez sentido? Tranquilo? É isso, tá? Fez sim, professor. Desculpa, eu tava longe. Imagina, mas é isso, tá? Então, assim, o primeiro exercício de percepção que eu ia passar para vocês é justamente tocar uma escala pentatônica e pedir para vocês falarem o que lembra. Mas a gente já falou o Wagner até trouxe aqui, parece uma música oriental, né? A escala pentatônica, dependendo do jeito que você toca, pode soar meio assim. É por isso que tem a Blue Note, o que a gente vai falar nas próximas aulas. Mas é para dar um som um pouco diferente, para dar uma cara um pouco diferente, tá bom? Por início, é isso que eu queria passar para vocês. O sistema de intervalos, a forma com que a escala é pensada, a quantidade das notas que ela tem, e como vocês podem trabalhar para identificar os shapes. Leitura de shape a gente já trabalhou nas outras aulas, é só vocês prestarem atenção nisso daqui, ó. Qual que é a tônica, no caso a gente está falando de Dó maior, trabalhe isso daqui. Peraí, deixa eu jogar isso aqui para cá. Aí. Trabalhe isso daqui, seu primeiro desenho, pratique os 5 desenhos, tá? Vocês vão receber um material mostrando os 5 desenhos, é só acertar qual tom está. Então, se a música está em Dó, coloca esse shape aqui. Está em Ré, pega esse shape e joga para frente aqui até a nota laranja estar em Ré. E é isso, não tem muito segredo não, tá? A questão, algo que a gente vai falar nas próximas aulas é que esse shape, ele tem uma visão teórica, mas ele tem uma visão meio geométrica, uma forma de você olhar para ele e ele te abrir um pouco os olhos para você tentar buscar caminhos que você não fique tanto pensando nas notas e sim nos licks, nas frases. Porque a escala maior é uma escala que você pensa muito nas notas que você está tocando. Agora, a penta, ela te abre mais espaço para ser um pouco mais livre, para você não ter que ficar pensando sempre na nota que você está tocando, você poder só tocar um lick, uma frase, enfim, a gente vai ver alguns exemplos de músicas que usam a escala pentatônica como exemplo para criação de riff, para criação de convenção, para criação de arranjo como um todo, e a escala pentatônica serve muito bem para isso. Ela é uma escala muito intuitiva, ela é muito fácil de entrar no ouvido. Tem um vídeo, inclusive, bem famoso do... Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que loucura isso aqui. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo. Tocando demais. Ó. O Bob McFerrin fazendo um experimento sobre a escala... falando sobre a escala pentatônica, como a escala pentatônica está nos nossos ouvidos com muita presença, né? Será que eu vou ter direitos autorais? Se eu colocar, acho que não, né? Bom, se eu colocar também é isso. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, prestem atenção. Quem já viu, vê de novo aí. Mas esse vídeo é bem interessante porque ele fala, o Bob McFerrin demonstra o poder da escala pentatônica. Um vídeo de 3 minutinhos aí para vocês verem a dinâmica que ele fez com a plateia. Se liga só. Expectations. Watch. Okay.
E aí, palmas. O que ele quer dizer com esse vídeo aqui, né? É um vídeo que ele mostra, ele faz um experimento que ele começa tocando um trecho de uma escala pentatônica, né? E ele mostra, ele começa falando sobre expectativa. Ele fala essa palavra no começo. E ele mostra justamente o quê? Como o nosso cérebro está habituado com algumas referências, com algumas expectativas. E ele chegou para essa plateia e ele deu a primeira referência, e vocês perceberam que ele foi pulando mais para a esquerda e mais para a direita, sem ele ter dado essa referência, ele não estava cantando, ele foi só pulando. E a plateia toda foi cantando certinho uma escala pentatônica, justamente para mostrar que as escalas, os padrões musicais são fatores que estão enraizados na nossa cabeça, e isso molda as referências que a gente trabalha em música, mesmo sem querer, mesmo sem nunca tendo algum tipo de estudo musical antes. Então, esse vídeo é bem interessante, que ele mostra para a gente como que funciona e como que às vezes a gente não tem essa noção e mesmo assim tá ali dentro, esse padrão tá ali dentro. Então, a escala pentatônica tem esse poder, por ser uma escala, um padrão musical usado assiduamente na música, enfim, ocidental, oriental. É um padrão, é uma escala que funciona com muita maestria no estilo que a gente tem hoje em dia e, enfim, estilos bem antigos também. Certo, gente? É isso. Eu vou complementando os exercícios com vocês. Para quem está no YouTube, eu vou deixar um material sobre as escalas também, tudo que a gente viu aqui, o link do vídeo que a gente viu, eu vou deixar na descrição para vocês, e eu vou mandando para quem está aqui na aula ao vivo agora, eu vou mandar lá no grupo também para que vocês possam ver e rever. Para quem for instrumentista, guitarrista, violonista, toca os shapes, já começa a tocar, colocar isso na prática. Para quem é, por exemplo, cantor ou compositor, canta isso, fazendo exatamente o que ele fez, né? Tem vários exemplos de escala pentatônica para serem cantados no YouTube. Eu posso deixar alguns exemplos também para vocês de escala pentatônica, para vocês ouvirem e cantarem por cima. Isso ajuda bastante na percepção. Beleza? Para quem está na aula aqui, não desliga ainda, mas para quem está no YouTube, deixa um like, se inscreve no canal, e na próxima semana eu vou soltando a aula 2 da nossa aula sobre escala pentatônica. Valeu!